Olá, primeiro ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, para que em breve possamos voltar às nossas aulas presenciais. Enquanto as nossas aulas presenciais não voltam, nós estamos aqui fazendo essas videoaulas para que vocês fiquem por dentro de todo o conteúdo e não percam absolutamente nada de conteúdo e de aulas, beleza? Então hoje eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo. Essa aula aqui que vocês estão assistindo é a aula número 2. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro 1 de vocês. Então, o livro 1 é esse livro aqui que vocês têm em casa, né, que vocês receberam no início do ano. E nós vamos falar da unidade 7. Então, nós estamos falando, eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu estou na página 748. Então, meus amores, hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos utilizar uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou apresentar para vocês um PowerPoint e eu vou ficar numa telinha aqui ao lado, eu vou explicando e vocês fiquem à vontade se vocês quiserem copiar. Ou, se não, vocês vão encontrar isso tudo mesmo na unidade do livro, tá bom? Então, prestem atenção, muita atenção e vamos lá. Vou compartilhar agora com vocês a minha tela. Vocês vão ver agora a minha tela e eu vou aqui entrar no slide, tá bom? Bom, nós vamos hoje falar sobre solos e vocês agora vão me ver num quadrinho pequenininho, tá? E eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre o solo. Você vai ver meu cursor mexendo e aí eu vou frisando para vocês o que forem mais importante, tá bom? Vocês fiquem à vontade para copiar. Valeu, primeiro ano? Então, beleza. Vamos lá. O que são solos? Os solos, eles são a parte mais superficial do relevo, da crosta terrestre. Então, ele é composto por vários minerais. Dentre eles, principalmente, tá? Ferro, alumínio, dentre outros, tá bom? Depende de como ele é formado. E muito material orgânico e também alguns gases. A ciência que estuda o solo se chama pedologia, tá bom? Então, para poder se formar o solo, nós temos aí a decomposição das rochas, tá vendo? O que a gente chama de intemperismo. Nós aprendemos nas aulas anteriores o que são intemperismo, né? Eles são agentes que modificam o relevo. Mas como esses agentes eles modificam o relevo? Eles podem ser de origem física ou origem química. A origem química tem a ver com o modelo, né? A modelação do relevo pela água. E a origem física tem a ver com a modelação do relevo pela parte dos ventos, pelo sol também. Tá bom? Então, essa decomposição através do sol, desses agentes internos, dos agentes externos que nós aprendemos para a formação do relevo, nós falamos que eles também modificam o solo. Dando continuidade na formação do solo, a gente sabe o que é importante para uma planta existir. Mas o que é importante para um solo existir? Bom, a maior parte aí vai estar bem pequenininho, mas eu vou mostrando aqui com o meu cursor. A maior parte, cerca de 46%, ela é de minerais. Mais ou menos 25% de água e mais ou menos 25% de ar. E uma pequena parcela, cerca de 4%, de matéria orgânica. Beleza, galera? Tudo bem? Então, o solo ele é importante, tá? Um solo fértil, ele apresenta aí esses determinados conteúdos. Mas vamos lá. Vamos chegar onde o livro de vocês mostra. Mais ou menos na página 748, vocês vão ver essa imagem aí dos horizontes do Sol. Então, na página 751, eu falei errado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem várias imagens de horizontes do solo aí, e tem uma que está muito parecida com o slide, que é essa aqui em cima do livro de vocês. Vocês vão ver essa imagem maior aqui no slide. Então, vamos lá, prestem atenção. O que é um horizonte? Nada mais é do que as camadas do solo. Sim, camadas do solo. Então, nós trabalhamos, em vez de a gente falar camada, a gente fala horizonte, tá bom? Então,
Cada horizonte desse aqui, ele tem uma característica. Então, vamos começar aqui por baixo, né? A gente chama esse daqui de horizonte O. O horizonte O, que é esse mais lá embaixo, ele é o horizonte da rocha. E vai subindo e vai mudando o nome, né? Tem o outro, que é o horizonte C, o horizonte B, o horizonte A. O horizonte A é o horizonte mais próximo da superfície da Terra. Então, ele é o mais jovem, tá bom? E o horizonte O, ele é o mais antigo, portanto, é o mais intemperizado, portanto, é o mais gasto, porque ele já existe há mais tempo. Então, aqui a gente tem todas as características desses horizontes. Fiquem à vontade para copiar, para dar print, para copiar no caderno, tá? São características importantes. Então, esse solo ele vai ter essas características. Por exemplo, o horizonte O, que é esse aqui, ó, que eu mostrei, ó, que é esse horizonte da rocha. Então, ele é um horizonte que ele pode ter cerca de 20% de matéria orgânica, em diferentes graus de decomposição, porque ele é muito antigo, tá bom? Já o A, que é esse aqui, que é o primeiro, ó, tá vendo? É o mais superficial de todos. Ele tem uma boa quantidade de matéria orgânica misturada com minerais, enfim. Quando fala essa palavra aqui, ó, lixiviação, significa que esse tipo de solo, ele sofre mais com a ação das chuvas, né? A chuva, ela passa e ela carrega minerais, tá bom? A água da chuva. Então, por ele ser um horizonte muito próximo aqui, ó, da superfície, essa chuva vem, ó, e carrega os minerais. Então, ele é um horizonte muito lixiviado, tá bom? E o horizonte B, ele é o ponto mais afetado pela erosão natural. Vamos lá no B, aqui, ó. Essa região aqui é muito afetada pela erosão natural, tá? E o C, também chamado de regolito, ele é onde tem o material mais decomposto, né? E é bem perto aqui da rocha matriz. Beleza. Então, os componentes do solo, isso vocês também vão encontrar nessa página que eu falei para vocês, tá bom? Na página 750 e 751. Os componentes do solo são areia, ó, areia, também argila e humo, tá bom? Bom, então, se o solo ele tem areia, ele vai ser um solo arenoso. O que é isso? É um solo que tem 70%, ó, de areia. Ele vai ser muito poroso e muito permeável. O que é isso? Ele vai ter muitos poros, vai fazer com que a água entre muito e por isso ele é permeável, porque permite muito que a água entre. Um exemplo é a areia da praia. Todo mundo já viu, todo mundo já fez castelinho de areia na praia, todo mundo sabe que é um tipo de solo que ele concentra muita água, né? Ele chega a ser até meio grudento, porque tem muita água. E o melhor exemplo é esse aí, a praia, tá? Um outro tipo é o solo argiloso. É o quê? Porque ele tem muita argila. Então, olha só, a característica da argila é que ela, né, são grãozinhos muito pequenininhos que se grudam, né, um no outro. Então, imaginem, um solo que tem muita argila vai ser um solo muito compactado, tá bom? Muito junto, muito não se solta, não é essa terra que a gente está acostumado a plantar e etc. E aí esse tipo de solo, ele dá origem principalmente a alguns materiais manuais, né? A argila ela é muito conhecida como barro também, então ela serve para modelar objetos e esculturas. Esse não é um bom solo para plantação, porque para a gente plantar, a gente precisa ter um solo muito fofo, com bastante matéria orgânica. E, dessa forma, a gente tem o solo umerífero. O que é esse solo umerífero? Vou voltar. É um solo que tem, ó, um composto chamado de humo. Então, esse solo umerífero é aquele solo que tem muita matéria orgânica. Então, vamos lá. Vamos voltar para esse solo. Então, esse solo que tem muita matéria orgânica, ele tem muito humus, né? Ele é muito arejado, muito permeável e ele propicia uma vida vegetal muito intensa, tá? Por isso que ele é importante. Então, um solo umerífero, ele é um solo muito arejado. Ele também tem esse nome aí de terra roxa, tá? Roxa não é porque o solo é roxo, mas é porque, né, tivemos aí muitos imigrantes italianos e que quando conheceram esse tipo de solo, eles falaram terra rossa,
né? Porque isso significava vermelho. E aí abrasileirou e o roça virou roxa, tá bom? Mas de roxa não tem nada, foi mesmo para definir esse tipo de terra que era com bastante matéria orgânica, era super importante para o plantio e que era presente principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, foi propício para o período do café, tá? Ele era muito importante, era um solo que tinha bastante matéria orgânica, era muito nutritivo para o café. Bom, e eu vou passar esse slide e vamos falar um pouco sobre a circulação da água no solo. Qual é a importância da água? Galera, a água é vida, independente de onde ela esteja. No solo, então, ela é mais vida ainda porque ela vai alimentar, ela vai nutrir, ela vai dissolver os sais minerais presentes no solo que vai ser captado pelas plantas. Então, a água, ela gera, né, nutrientes importantes para serem absorvidos pelas raízes e transportados aí para todo o corpo vegetal da planta. Então, quando chove, essa água ela infiltra, parte é absorvida pelas plantas e o excesso é captado, né, lá por aquele horizonte, aquele último que nós aprendemos, qual é o nome? Sim, o horizonte O, isso mesmo. E ele fica captado ali, ele fica recolhido ali. E muitas pessoas, elas utilizam essa água que fica no lençol freático para captar água, utilizar água para outras regiões, tá? Então, a gente fala, né, poço artesiano, que foi um tipo de captação de água no lençol freático. Agora, vem os principais tipos de solo, que é a última parte que eu vou falar com vocês, de solo. Vem falando um pouco sobre os principais solos férteis aqui do Brasil e do mundo. Isso também está no livro de vocês, mas esse daí é um ótimo resumo. Bom, falamos então sobre a importância do solo, sobre os horizontes, falamos sobre como os solos são importantes, a importância da água. E agora eu vou falar um pouco com vocês sobre os principais tipos de solo do mundo. Olha esse nome, Chernozem. Ele é um solo também muito importante, presente no Canadá, nos Estados Unidos. Ele está muito nos estepes, né, pradarias, que são um tipo de vegetação, tipo campo, tá? Ele é bem plano, tá? Principalmente os pampas argentinos. Então, é um tipo de solo que não tem grande quantidade aqui no Brasil, mas ele é muito importante, tá? Ele é muito fértil. Então, por isso que a gente está falando dele agora. Um outro tipo de solo é o solo loess, tá? Ele é muito utilizado para agricultura na Europa, mas ele tem muita argila e calcário, tá bom? Então, ele é mais utilizado na Europa. Tem o solo massapê, ele é um solo que está presente principalmente no Nordeste brasileiro, onde a gente planta cana-de-açúcar. Ele também é super importante, tá? É um tipo de solo super importante que não tem como não deixar de falar. E tem aquele conhecido, como nós falamos, o terra roxa, né? Que ele é muito, muito, muito importante, principalmente para o Brasil no período do café, eu já falei para vocês. E ele é um solo basicamente de material magmático, mas ele tem muita matéria orgânica, então isso faz com que as nossas plantas elas sejam mais saudáveis, né? Tem bastante nutrientes. Beleza, então vamos falar um pouco na página 753 sobre proteção e conservação do solo. Bom, os solos, eles passam assim por vários problemas. O principal deles são as degradações do solo, né? O que é degradar o solo? É um problema ambiental relacionado principalmente a esse desgaste do solo. O que é desgastar? É você usar em excesso. E você usa tanto que você acaba não depositando novamente os nutrientes nos quais foram perdidos, né? Principalmente pelo transporte de água, a lixiviação, pelo uso, né, diário daquele solo, você acaba sempre plantando e você não repõe o que precisa, esse solo ele fica um solo desgastado, pobre em nutrientes. Por isso que é importante você estar sempre mantendo, né, a questão mesmo de saúde do solo, repondo os nutrientes que são perdidos com processos naturais da natureza, né? Chuva, sol, vento, enfim, essas intempéries. O outro problema muito comum no solo é a erosão. O que é erosão? É essa retirada de sedimentos
pela ação de agentes externos, como eu falei, da chuva, né? Muito vento, muito sol, ele acaba perdendo esses agentes naturais que fazem bem para o solo e a gente chama esse período de erosão. Então, os principais agentes que atuam na degradação do solo, eles são o vento, a chuva, os animais e o principal de todos eles, o ser humano, beleza? Então, tá falando aí alguns processos que contribuem para o empobrecimento do solo. A lixiviação, que eu falei anteriormente, lá no início, né, dos slides, que é essa varredura dos nutrientes leves por conta de enxurradas, muita chuva, e aí a gente perde, empobrece o solo, os nutrientes vão embora. O assoreamento, né? O assoreamento é esse acúmulo de sedimentos nos rios provocados pela retirada das matas em volta, as matas ciliares, que auxiliam na vida do rio, né? Então, o assoreamento ele também é um problema muito importante para o solo. Tem o desmatamento ele empobrece muito o solo, ele favorece que aquele solo fique exposto e tem um desequilíbrio, tá, do solo. As queimadas, elas são problemas muito sérios do solo, porque acaba, né, o fogo, ele vai matando os nutrientes ali presentes. Tem também a exploração excessiva, quanto mais você usa aquele solo, principalmente na monocultura, quando você planta uma única espécie de planta, você tende a perder nutrientes, né? Porque os vegetais eles vão consumir do solo ali todos os nutrientes, enfim. Então, por isso que é importante a rotação de culturas, para que você possa ter diversos nutrientes ali naquele solo e não apenas um. Tá bom, galera? Então, esse daí foi o capítulo 7. Agora, vocês vão ver de novo o meu slide. Mas antes, eu vou passar para vocês um pouquinho sobre o relevo brasileiro. Então, em primeiro lugar, acabamos o capítulo 7, iniciamos o capítulo 8. E no capítulo 8, primeiro ano, nós vamos falar de um assunto que é super importante e junto com o solo, que é o quê? O relevo. Então, vejam bem. O relevo, o que é o relevo? O relevo é um conjunto da crosta terrestre que ele tem várias características. Pode ser montanha, planalto, planície, depressão, cordilheira, enfim, tá? Mas no livro de vocês, ele fala um pouco, ó, tô aqui na página 758, tá vendo? Eu tô falando do livro de vocês. Ele fala um pouco sobre a estrutura geológica do Brasil. Então, o que vocês precisam saber de estruturas geológicas do Brasil? Bom, vamos lá. Eu não vou falar como se forma o relevo, porque isso tudo nós já falamos, mas chegamos aqui na parte que vocês precisam saber sobre o que é o relevo brasileiro. Em primeiro lugar, nós temos aí 3 divisões do relevo brasileiro feita por 3 geógrafos. Show? Então, o primeiro que nós temos é o professor Haroldo de Azevedo. Ele atuou aí nos anos de 40 e 50. O segundo que nós temos é o professor Aziz Absabe, tá? Que ele atuou aí nos anos 90. E o último, por sua vez, é o professor Jurandir Rois, tá? Ele atuou aí mais ou menos nos anos de 1990. Cada um com a sua característica, tá bom? Que nós vamos assistir um vídeo agora sobre isso. Mas o que eu quero que vocês saibam é que todas essas divisões do Brasil, elas foram as melhores que eles conseguiram fazer para aquela determinada época que eles viviam. A mais detalhada é do professor Jurandir Rois, porque ele se utiliza principalmente de imagens de satélite, um projeto chamado Radam Brasil, no qual ele conseguiu, através dessa tecnologia, ver por cima e identificar, tá, todas as estruturas de relevo do Brasil. Por isso que ela é muito mais detalhada. Então, agora, nesse momento, vou fechar aqui a minha compartilhação do slide e vou mostrar para vocês um vídeo. Prestem muita atenção, porque depois nós vamos comentar sobre ele, tá bom? Vamos lá? A primeira classificação do relevo brasileiro só ocorreu na década de 1940, realizada pelo professor Haroldo de Azevedo. Nessa classificação, já que não tinha muita tecnologia na época para se aprofundar, o professor levou em consideração o critério da altimetria para determinar o tipo de relevo. Segundo Haroldo de Azevedo,
Toda a região com uma altitude menor que 200 metros foi considerada planície, enquanto as áreas acima de 200 metros foi chamada de planalto. Dessa maneira, o Brasil foi dividido em 8 unidades de relevo, como podemos ver aqui nesse mapa. O tempo passou e no ano de 1958, um dos alunos de Azevedo, o professor Aziz Absaber, criou uma nova classificação do relevo brasileiro. Esse geógrafo adotou outro critério para definir o relevo, a morfoclimática, que são os efeitos dos agentes externos sobre o relevo. Ele passou a considerar como planalto toda e qualquer área em que o processo de erosão é maior que o de sedimentação. Nas planícies, de maneira inversa, é a sedimentação quem supera a erosão. Por conta dessa mudança nos conceitos de planície e planalto, os planaltos planícies então passaram a compor 10 unidades de relevo que podemos ver aqui no mapa ao lado. Em 1989, uma nova classificação foi realizada com base na modificação dos critérios para a definição dos tipos de relevo. Dessa vez, os estudos foram realizados pelo geógrafo Jurandir Rosa, que utilizou um ponto de partida para a própria classificação de Absaber, assim, com base nos conhecimentos previamente estabelecidos e nas imagens aéreas obtidas pelo projeto Radam Brasil, Ross realizou um mapeamento que resultou em uma classificação mais completa e complexa, baseando-se em 3 principais critérios: a morfoclimática, a morfoestrutura e a morfoescultura. Uma novidade na classificação do relevo brasileiro de Jurandir Ross foi a introdução de mais um tipo de unidade de relevo, as depressões. Nessa definição, era considerada depressão qualquer área de relevo aplainada que estivesse rebaixada em relação ao seu entorno, caracterizando as depressões relativas. A classificação de Ross foi tão mais detalhada por conta dos resultados do projeto Radam Brasil, que nela o território brasileiro ficou dividido em 28 unidades de relevo, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 áreas de planície, conforme podemos verificar no mapa. E aí? Foi um bom resumo? O que vocês acharam? Beleza? Então vamos voltar aqui. Vou voltar aqui o meu compartilhamento. Então aumentei aí a tela e vocês conseguiram? O que vocês acharam desse resumão sobre os tipos de relevo? Bom, gente, tudo isso, todas essas características dos tipos de relevo, vocês vão encontrar aí na página 766, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês no livro 760. Ó, tá aqui no livro todas essas unidades de relevo que nós trabalhamos, as classificações de relevo aqui do Brasil, tá bom? Então, é óbvio que eu não quero que vocês saibam todos os planaltos, todas as planícies, mas eu quero que vocês saibam o que cada geógrafo ele pensou, tá bom? Como foi falado no vídeo, foi um ótimo resumo de tudo. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Não se esqueçam de ler o livro, dar uma volta aqui nesse vídeo, olha de novo, escuta, tá? Porque nós vamos fazer alguns exercícios. Então, quais são os exercícios que nós vamos fazer? Vocês vão entrar no site do SAI Digital, vocês vão lá clicar na unidade 7, na unidade 8 e responder, tá, as perguntas do SAI Digital. Lá, essas perguntas já vão ter o gabarito. E também tem aula de revisão, então vocês podem assistir um pouquinho mais sobre a unidade 7 e sobre a unidade 8, caso tenha ficado alguma dúvida da aula de hoje. Meus amores, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Quando vocês estiverem estudando, marquem a nossa unidade, tá? Marquem para que a gente veja vocês. Isso é muito importante para nós. Não fiquem com vergonha. Estamos aqui para ajudá-los. Compartilhem o estudo de vocês. Estamos com muita saudade. Espero que em breve possamos voltar para a nossa rotina, para as nossas aulas presenciais. Um grande beijo, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima aula, que já é o livro novo, livro 2. Um grande beijo. Tchau, primeiro ano. Gostaram do meu quadro? Enorme. Tchau, tchau.